Chegamos ao capítulo 49, penúltimo capítulo do livro de Gênesis. É um capítulo comprido, 33 versículos, e é um assunto só. A bênção de Jacó a seus 12 filhos. E a descrição final de como Jacó morreu. Ele dá as instruções e morre. Meus irmãos, vocês estão lembrados de quando Jacó enganou Esaú e foi abençoado por seu pai? Esaú chegou e percebeu que fora enganado, virou-se para o pai e disse: pai, acaso o senhor só tem uma bênção? E Isaac tinha abençoado completamente a Jacó. A Esaú sobrou os restos, ou talvez maldição, porque enquanto um vivia da fartura da terra, outro viveria em lugares áridos. Agora, Jacó, detentor da bênção total de Isaac, vai reparti-la entre seus filhos. E é curioso o texto, você pode ver claramente que ele dá preferência a José. Do versículo 22 ao versículo 26, José se destaca. Inclusive a Benjamim, que também era filho de sua bem-amada Raquel. José se destaca completamente. Mas é curioso que nós sabemos que todas as bênçãos que Abraão recebeu de Deus, passou a seu filho Isaac, Isaac passou a Jacó, e Jacó passou a seus filhos, todas elas vieram através de Judá. Reparem o versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Vejam o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão. Tem mais 2 versículos ainda falando de Judá, do 8 ao 12. Mas essa enigmática Siló, o que é isso? Não se conseguiu nenhuma tradução boa até agora. Eu creio que é um desafio aos irmãos tentar fazer uma exegese disso. Provavelmente ela não será conclusiva, mas ela será bem indicativa. Os judeus a traduzem por até que venha a total obediência. Certamente aqui é uma alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Talvez através da palavra obediência. Lembrem-se de que Hebreus, cujo escritor conhecia bem esse texto, fala de que Jesus foi aperfeiçoado pela obediência. Não que ele fosse desobediente antes, é que ele nunca teve que obedecer a ninguém. E ele, assumindo a nossa natureza, teve que obedecer desde bebê até a sua morte, que foi em obediência à lei, à vontade de Deus. Mas, meus irmãos, reparem, os 3 filhos mais velhos de Jacó, filhos de Bila, não são abençoados, são amaldiçoados. Versículo 3, Rúben, e Jacó explica por quê. Versículo 4, impetuoso como água não serás o mais excelente, porque subistes ao leito o teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Ele cometeu incesto com Bila. Versículo 2 e 3, filho 2 e filho 3, Rubem é o mais velho, é o primeiro filho. O segundo é Simeão, o terceiro é Levi. Veja no versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no furor mataram homens
e na sua vontade perversa jarretaram touros. Jarretar é cortar o tendão das patas traseiras do touro, de tal forma que o touro não consegue ficar em pé. E parece que eles faziam isso para se divertir. Vontade perversa também pode ser traduzido para se divertir, só para ver o que acontece. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. É interessante que essa profecia foi para os dois, Simeão e Levi. Nós não sabemos muito o que aconteceu depois ao povo de Simeão. Vai ter alguma informação sobre ele no Velho Testamento, especialmente na guerra civil do final do livro de Juízes, mas Levi vai se recuperar. Exatamente por esse espírito violento é que Levi assume a defesa do culto sagrado e, atendendo a ordem de Moisés, sai matando todos os idólatras do acampamento do Sinai. E é curioso como o Senhor Deus recupera a Levi e concede-lhes, dentre as 12 tribos, a maior honra, que seria tomar conta do culto de Deus. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson deu sacerdotes. Todos os sacerdotes eram filhos de Gerson. Coate e Merari deram guardas policiais, zeladores e músicos. Era o que os historiadores de hoje chamam de o clero menor, os auxiliares dos sacerdotes. Agora, irmãos, o que tem isso a ver conosco? Eu quero chamar a sua atenção para um versículo que tem lá em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 7. É um endereço fácil para você guardar, 7:7. Diz o texto: evidentemente é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Veja que tautologia, evidentemente, é fora de dúvida. Nossa confissão de fé faz distinção entre os inferiores e os superiores. Posições relativas. Eu sou inferior a meu pai, mas sou superior a meus filhos. Eu devo receber a bênção de meu pai e devo abençoar os meus filhos. Chega até a dizer que os patrões são superiores de seus empregados. Por eles, pelos empregados, os patrões devem zelar pela saúde deles, pela fé que eles possuem, pelo bem-estar deles. E os empregados, tais como filhos, devem zelar por seus superiores, que são seus patrões. E isso se aplica, de acordo com a nossa confissão de fé, a praticamente toda a sociedade, inclusive dentro da família. Bem, se há uma coisa que você não pode negar, quem depende de você, é a sua bênção. Ah, mas eu não sou ninguém para abençoar. Mas isso foi resolvido há muito tempo. Quando nós dizemos para os nossos filhos, que Deus te abençoe. Quando o ministro diz para o seu rebanho, que Deus vos abençoe. Quando deseja, em nome da Trindade, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Ou como o sacerdote dizia no Velho Testamento, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te tenha misericórdia de ti. É uma coisa que nós nunca podemos negar aos nossos filhos, mesmo que eles não queiram. Agora, o terrível é quando nós usamos dessa característica para fazer como Jacó fez com Rúben, Simeão e Levi.
Vamos pedir a Deus para que nós nunca tenhamos que fazer isso. E vamos pedir a Deus para que nossas palavras para o nosso rebanho sejam sempre de bênção, nunca de juízo. E acima de tudo, peçamos a Deus que nós entendamos que estar na posição de superior não significa necessariamente tratar os outros com inferioridade. Lembram-se do que Jesus disse: não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Quem assume a posição de superior, torna-se o servo de todos. E o exemplo disso é Jesus, que não veio servir, que não veio ser servido, mas servir e dar sua vida em favor de muitos.